Tava laringoscopado de frente? Acho que é a primeira laringoscopia Tava do... de direita, né? Tava direito? Tava, né? Eu também pensei, puta, não vou falar, mas... Algumas imagens... Calma Algumas aí, calma aí. imagens... Eu queria falar aqui só um negocinho sobre isso aí, que eu comecei a observar mais a questão da laringoscopia nos episódios para frente, né? E assim, é engraçado porque o Green, assim, ele faz dos dois jeitos, sabe? Assim, tem horas que ele usa a técnica tradicional e eu já vi ele usando a técnica francesa algumas vezes. E a técnica francesa é aquela técnica que entra com a direita, troca a mão e faz. Então, assim, ele faz das duas formas. A Carrie Weaver também, que é uma personagem de temporadas pra frente, eu já vi ela fazendo a técnica de trocar mesmo, entra por um e troca por outro depois. O Carter também faz isso no início. Outra coisa legal, né, por que ela fez isso? Né? Cara, não importa, né? A gente não tá aqui pra julgar. Não é a hora, né? Não é a hora. Também acho que Vitor, agora sim, jogando no ventilador, né? Que o nosso objetivo é dar uma problematizada. Num doente, em vista dos últimos trabalhos que saíram, né? A gente teve um trabalho que saiu agora no início Essa é boa, hein? Essa é boa. Tem que botar literal aí, ó. Deixa essa aí, ó. Uhum. No início acho que foi no início do ano, final do ano passado, não vou lembrar agora, saiu um trabalho sobre o uso da avaliação da nível de consciência para predizer a necessidade, né, da via aérea definitiva, no sentido de que um Glasgow menor que 8 estaria automaticamente indicado uma intubação, e parece que essa população de pacientes intoxicados, isso não se aplicaria. Então, segura que eu vou te dar a minha pergunta. Então, eu só estou contextualizando. Então, em virtude, né, desse cenário aí, a gente percebe que ele indicou a via aérea definitiva, a gente está vendo, isso é um fato. Então, tudo bem que é em 92, mas vamos supor que fosse nos dias de hoje. Uma vez que ele indicou a via aérea definitiva nesse paciente, qual seria a sua estratégia de sedação? E se você faria sedação, e qual seria a sua estratégia de uso ou não de bloqueador neuromuscular para a realização da sequência rápida de intubação? Sua pergunta para mim, isso. Tenso. Para os dois. Eu joguei no ventilador. Acho que antes da gente falar, acho que eu vou jogar o espeto do bloqueador neuromuscular pro Reznor, e aí eu queria discutir um pouquinho sobre indicação. Achei esse argumento é o Nico Trial, esse trial que o Schubert citou, que é um trial australiano que tinha um tempo, já estava para sair, que a gente estava esperando meio ansioso, é um trial relativamente pequeno, né, 40 para um lado, 40 para o outro, se não me engano. Eu não li muitos detalhes de metodologia ainda, mas o raciocínio principal do estudo é esse. Vale a pena você entubar um paciente que o rebaixamento ele vai ser resolvido em poucas horas, ou essa é a perspectiva do paciente? Eu vou botar ele na ventilação mecânica exclusivamente para proteger a via aérea, não é nem a questão, eu não quero nem a ventilação mecânica, eu quero a prótese com cuff insuflado na corda vocal, eu quero a via aérea definitiva. E vale a pena você gastar essa técnica, você expor o paciente à ventilação mecânica só para poder proteger a via aérea dele, sendo que a via aérea dele talvez volte a ser fisiologicamente protegida, esse reflexo volte daqui a algumas horas. Esse é o principal raciocínio fisiológico do trabalho. E o trabalho mostrou esse negócio de que talvez não vale a pena entubar esse paciente tão precoce assim, dependendo mais ou menos do que ele evoluiria de característica. O que faz muito sentido fisiopatológico nesse contexto. O que vale entender é que tem que ver um pouquinho mais detalhes dessa metodologia. Se não me engano, eles usaram pacientes com intoxicação por álcool, por exemplo, que é uma intoxicação que a gente sabe que é mais benigna. É fogo também a gente juntar todas as intoxicações no mesmo pacote e dizer, paciente intoxicado não precisa entubar. Acho que aí não é para a gente levar essa informação tão definitiva assim. Acho que a gente precisa de mais informações. Para essa paciente, então, eu mandaria a pergunta de volta para você, Schubert. Eu diria, tá indicado entubar? Eu diria, acho que a gente precisa de mais informação. Porque se a paciente tivesse broncoaspirado, franca insuficiência respiratória, chocada, perdendo janela terapêutica para intubação, eu acho que talvez fosse benéfico. Isoladamente pelo rebaixamento não, mas pelo conjunto da obra sim.
Então eu acho que a gente tem que entender melhor o que a gente está tratando e cuidado para não jogar todo mundo no mesmo pacote, como se as intoxicações fossem todas a mesma coisa. Não, com certeza. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Então, exemplificando, uma coisa é uma intoxicação por morfina, né, por opioide, outra coisa é uma intoxicação por chumbinho. São duas coisas completamente diferentes que têm efeitos fisiológicos diferentes e você vai agir de maneiras diferentes, né? Estou falando nesse cenário aí, entendeu? Eu estou falando de uma intoxicação por chumbinho que vai aparecer nos próximos episódios por detetive. Esse negócio aí que eu esqueci de planta aí, que eu esqueci o nome. Agrotóxico. Agrotóxico, isso aí. Agora, assim, então, beleza, você lá na sala de emergência, chegou um doente com intoxicação aguda, como a gente viu, você tentou fazer um antídoto, você não sabe exatamente o que ela tomou, super rebaixada, enfim. Por algum motivo, você decidiu entubar essa paciente, né? Então, assim, você indicou a via aérea. Qual é a sua estratégia? Eu já mandei pro Resner, não vou me expor, não. Porque vai ser julgado. Tenho certeza que, independente da resposta, a galera vai julgar isso e vai... Bicho, assim, eu tô, né, principalmente no pré, então para eu fazer alguma coisa de prolongada e tal, é muito difícil, né, cara? Segurar, se eu acho que é tubo, para mim é sequência rápida, acabo fazendo mesmo. E aí, uma coisa que eu acho que é, para mim, a maior crítica da intubação, pensando assim na intoxicação, independente da causa, né? Acho que, né, pô, pensar, intoxicação alcoólica, já intubei? Já vou entubar. O cara tá com um risco de broncoaspirar ali, pô, possivelmente vou entubar de novo, mas não vou botar mida e fenta de sedação, né? Deixar ou intoxicação por benzo. A paciente tentativa de suicídio com Rivotril, daí você deixa a mida em bomba. Não, eu já vi o cara rebaixadão e aí o cara induz benzo com benzo, entendeu? O cara rebaixado, intoxicado com benzo, aí eu dou mais benzo para eu poder acho que eu trouxe a polêmica, na verdade, é que assim, se o cara fez uma intoxicação por uma droga depressora do sistema nervoso central, teoricamente, a parte da sedação está resolvida, que o doente está oversedated. Então, eu acho que todo mundo aqui chega na mesma conclusão. Tá? A pergunta, né, e jogar no ventilador é se a sua estratégia seria a sequência rápida de intubação que você implicaria no bloqueio neuromuscular desse doente. Essa que é a pergunta provocativa. Porque no filme que a gente acabou de ver, no seriado, né, nesse episódio, ele não ceda, não faz absolutamente nada, ele vai laringoscópio em tubo. Né? É aquela história do ATLS antigo compatível com a época que nós estamos assistindo, que é aquilo, Glasgow menor, Glasgow muito baixo, não precisa nem sedar, nem fazer nada, enfia o laringo em tubo. Então, assim, bloqueio cara, tu sim sabe ou se esse não? paciente tem reflexo? Pois e a gente sabe que facilita, aumenta a taxa de sucesso primeira passagem, né? Cara, esse é um paciente que eu não quero meter um tubo no esôfago, dar uma ventilada de 500 ml num estômago que já tá cheio, né? Principalmente quando pensa... lavando, né? Até porque mesmo usando capno, tu tem que ventilar pra ver se vai ter... Tu tá jogando ar pro estômago, né? Então, beleza. Então, tu faz bloqueio, então. Eu bloqueio. Vitor? Não, eu bloqueio também. Se eu preciso, isso não é um paciente que eu tô com algum tipo de risco específico que o bloqueio vai me incomodar ou vai piorar a minha situação, que é muito, muito raro, eu bloquearia também, sem dúvida. E aí, se você pudesse escolher, succinilcolina ou rocurônio? Suc. Para intoxicação, o rocurônio talvez tenha menos interação medicamentosa. Então, para intoxicação, especialmente, dependendo do que é o tóxico, eu pensaria, ou pelo menos tenderia a ter uma informação um pouquinho melhor.
mas na dúvida, o succinil é o mais fácil, é o mais rápido, o índice de efeito colateral é relativamente pequeno na prática, apesar da lista ser muito grande, na hora que você vai ver na prática é muito incomum ter evento colateral grave induzido ou piorado pela succinil. Cara, eu penso E na você? SUC pela meia-vida, cara. Se eu tô pensando Pois numa é, né? Isso é uma intoxicação. coisa que eu. Exatamente. Isso é uma coisa que eu fico perguntando assim e trouxe para a discussão, porque muitas das vezes, né, a gente vai querer ver a resposta dos antídotos, né? No caso, se for algo que tem algum tipo de antídoto, ou se é só o tempo antídoto. E aí o Rocurônio, nesse caso, você, por uma hora, você não conseguiria ver se E daí tu vai ter teria que um deixar o paciente despertar sedado, disso. né? Porque, cara, tu vai ter que ter alguma sedação, porque senão vai que passou o efeito ali da intoxicação que teve, o paciente começa a ter algum nível de consciência, tá bloqueado. É, É um argumento bem válido, eu só tenderia a tentar descobrir mais, até porque tubo de rebaixamento é algo que eu tenho cada vez mais deixado para o D, entendeu? É um negócio que eu tenho cada vez mais segurado, tentando avaliar A, B e C, A, B e C primeiro, padronizar, entender melhor o geralzão do doente antes de sair entubando tubo por rebaixamento. É o que eu costumo dizer para os alunos. Tubo de rebaixamento é uma emergência relativa. Eu tenho que fazer, é uma indicação absoluta de proteger a via aérea do paciente, de colocar a prótese, só que o timing disso é relativo. Muitos dos pacientes vão demorar para ter complicações associadas, principalmente broncoaspiração. Você tem uma janela um tempo maior. O exemplo clássico, por exemplo, que eu sempre dou, uma vozinha de 99 anos chega com rebaixamento súbito de consciência, usuária de Marevan, a hipótese principal era um AVC hemorrágico. Se essa vozinha chega a Glasgow 6, só que se eu tomografo e o cérebro dela é metade do cérebro só de sangue, ela já não tem prognóstico nenhum. Ela já tem uma doença incurável, ela já tem uma perspectiva de óbito maior que 90%. Ela já tem uma contraindicação relativa à intubação, que é uma idade maior que 90 anos. Eu somei vários fatores. Se eu for intubar essa vozinha antes de tomografar ela, para poder levar ela para tomo, talvez eu vou fazer uma intubação que vai ser só para tirar depois. Dependendo da minha situação clínica, eu já indiquei transportar, tomografar, entender a doença do paciente antes de intubar por rebaixamento. Mas isso é na minha realidade do HC, que literalmente a tomografia fica na frente da sala. São 5 metros. Então é muito próximo para mim, é muito fácil. Isso facilita muito essa tomada de decisão. É lógico que uma tomografia em outro andar não é a mesma coisa. Vocês chegaram a ler esse artigo que eu botei na tela? VNI no foi em intoxicado? novembro, então era esse que eu estava falando. Esse não me veio à cabeça, não. Acho que os detalhes do estudo, com certeza, eu não li. Eu Então, também esse, foi esse, meio esse era o de artigo. orelhada, mas o pouco que eu li, que eu ouvi de discussão, basicamente benefício em fazer VNI contra intubação em pacientes com Glasgow menor que 9 por intoxicação. Mas aí esse é o ponto. Você está fazendo VNI para quê, né? VNI é uma terapia de suporte ventilatório. É estranho entender isso como uma forma de suporte ao rebaixamento, né? Esquisito. Então, esse trabalho, né, inclusive, ele foi muito usado nos novos. Aí eu não lembro agora, mas eu acredito que sim. Então, depois, se quiser cortar isso aí que eu vou falar, tá ótimo também. Nos novos guidelines que eu acho que saíram esse ano, no início de janeiro, ou no final do ano passado, que agora eu confesso que minha vida está tão corrida que eu não lembro, né? Mas teve uma atualização da American Heart Association só sobre intoxicações. Né? Então, eles usam também, eu acho que, se não me falha a memória, esse trabalho para mudar alguns paradigmas. Mudou muito pouco. Essa atualização da ARRA para intoxicação, que é bem focada em paradas induzidas por tóxicos, principalmente, ela mais acumula informação que a gente já tem feito nos últimos anos e joga tudo num guideline só. Ela tem pouca atualização, pouca coisa nova. Muita coisa que já estava relativamente consolidada na literatura, mas que ele faz um guideline inteiro para a gente ter mais informação. Isso acho que é o ponto principal desse guideline aí da ARRA. Então tá, pro próximo episódio a gente dá uma lida melhor nesse artigo. Acho que nós estamos devendo. E qualquer coisa a gente bota o link também na descrição.